E aí eu fui um dia entender na minha vida por que que as pessoas perecem. Por que que as pessoas conseguem ser influenciadas? Porque elas não têm o Espírito Santo. Elas afastam o Espírito Santo da vida delas. E aí eu me lembro que naquela época eu afastava o Espírito Santo da minha vida. Eu não deixava a presença dele ser intensa em mim. A sensibilidade dele, a pureza dele, a limpeza dele ruía a minha alma porque eu estava em pecado. Eu estava no lamaçal do pecado. Eu estava nas garras da morte. Eu estava no peral do inferno. E aí eu não sentia atração pelo Espírito Santo. Aquele faro maravilhoso da glória de Deus estava sendo desviado de mim, estava sendo afastado da minha alma, da minha vida, porque Satanás queria destruir a minha alma. Satanás queria me tragar e me levar para a morte. Mas a glória de Deus foi maior, o Jesus foi maior, Cristo Redentor foi maior. Jesus Cristo com seu sangue poderoso, ele pôde entrar e ele pôde romper. E quando o inimigo afrontou diretamente a Deus e disse que me teria, isso foi a maior afronta que Deus recebeu. Deus não aceita ser afrontado diretamente. Muitas vezes quando você entra numa batalha e Satanás está jogando na sua cara e você pensa que a afronta é direta para você, não é para você. Ele faz a afronta direta para Deus e eu aprendi que na guerra entre Deus e o diabo ninguém se mete. Por mais que sejamos aquele ourinho ali aonde está sendo disputado. Quando Deus decide determinar que a guerra é dele e que ele vence, eu nunca vi Deus perder uma batalha nesses anos todos da minha vida. Por mais perrenha que tenha sido a batalha, difícil tenha sido romper, eu nunca vi o Espírito Santo de Deus ser um perdedor, eu nunca vi Jesus Cristo fracassado. Mesmo na cruz, quando ele se deu na morte, ele não foi fracassado. Em nenhum momento, mesmo quando estava sendo transpassado, ele também não foi fracassado. E o que mais enraiva o diabo, o que mais irrita Satanás, é que Satanás sabe que no final quem vence é Deus. Em todo o movimento, em tudo aquilo que ele promove na vida para destruir o ser humano, ele sabe que no final quem vence é Deus. E ele quer tirar de nós essa certeza, ele quer tirar de nós essa esperança, ele quer bloquear nosso anseio a ponto de termos fé suficiente para acreditar nisso, porque ele sabe que quando cremos nisso, isso tudo é gerado, isso vem num acesso exclusivo para nossa vida. E é uma das coisas que o inimigo queria tirar da minha vida. Era uma das coisas que Satanás queria bloquear, romper da minha mente. Queria mostrar para mim que Deus não tinha poder algum. Queria suscitar na minha vida uma conclusão de dúvidas. E naquele momento ele quase conseguiu aquelas dúvidas. Mas naquele momento em que eu já me encontrava desesperançada, totalmente concluída em que Deus não tinha poder, o anjo do Senhor bradou. O Espírito Santo de Deus, ele veio ao meu encontro e ele me declarou claramente que além de ser castigada, eu seria e corrigida pela minha incredulidade. Ele viria e provaria para mim que o poder é dele, que a honra e a glória é dele, porque é dele. E é através de Cristo Jesus que todas as coisas acontecem. E foi várias experiências que ocorreram, várias coisas aconteceram naqueles anos e foram coisas maravilhosas que hoje eu tenho a certeza da minha vitória, porque eu pude ver tudo aquilo acontecer. Eu pude ver as coisas ocorrendo, eu pude ver através até do que eu não via no mundo espiritual, já estava sendo gerado muito antes de tudo isso acontecer. E aí conforme eu ia lendo a palavra de Deus, eu fui me alimentando mais e mais dessa profunda graça. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Olha que interessante isso aqui, eu sempre me chamo a atenção essa parte. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, direto do sangue de Jesus, seremos por ele salvos da ira. A ira de quem? A ira do Senhor. O sangue do Filho é suficiente para nos livrar da ira do Pai. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Tudo termina na reconciliação. E era uma das palavras que o Espírito Santo falava muito comigo naquela época. Quando eu ia na igreja, de vez em quando com a minha tia, que eu acabava deixando me levar e ia,
o pastor pregava sobre reconciliação, que era uma coisa que eu nunca tinha tido na minha vida, a oportunidade de aceitar Jesus como meu único, suficiente Salvador. Eu nunca tinha tido a experiência de ir lá na frente para fazer essa reconciliação, para fazer a minha volta, ou então de aceitar a Jesus. Eu nunca tinha feito isso, porque eu já tinha crescido conhecendo a palavra de Deus, sendo encaminhada na igreja. E eu me lembro que havia sempre um vazio dentro de mim nessa área. Eu sempre sentia uma carência toda vez que eu via o pastor fazendo apelo e pessoas indo lá pra frente. A minha vontade também era de ir, mas eu sempre imaginava o que os outros iam pensar, o que a igreja, o que a família, o que os irmãos iam pensar de mim, tipo, eles iam pensar o que da minha vida. E teve um momento em que eu não aguentei. Eu me lembro que era um homem pregando. O homem estava tomado por Deus. Eu duvidei que ele estava tomado por Deus. E eu me lembro que ele estava numa distância muito longe, assim. E tinha um cara na minha frente. E eu me lembro que ele pegou e repreendeu um negócio assim. E o cara começou a estremecer e caiu assim, endurecido, de um jeito que eu nunca tinha visto, sabe? Alguém cair daquele jeito. É como se ele tivesse sido arredado, tomado um soco. Eu não me lembro exatamente. Mas mesmo assim eu duvidei. Eu continuei naquela dúvida, naquela incredulidade. E ele fazendo aquela oração, ele já estava encerrando, já estava finalizando tudo. E ele disse: tem duas pessoas aqui, duras de alma e de coração, que precisam vir aqui na frente para se reconciliar, para aceitar Jesus de verdade, porque é crente, mas não aceitou Jesus de verdade. E tem uma mulher no meio junto. Ele falou assim. E aí, naquele momento ali, eu peguei e fiz o teste. Peguei e fui duvidando, peguei e fui lá pra frente. Naquele momento ali, ele começou a repreender. E aí ele dizia: tu vê as coisas, tu enxerga até os mortos. Tem pessoas que duvidam da tua existência como serva do Deus vivo, porque tu tem um dom muito maravilhoso. Tem um dom muito precioso, e é por isso que Satanás tenta te perseguir, tenta achar que pode extrair de você as coisas maravilhosas de Deus. Mas o Senhor tem me mostrado que mesmo no meio dessa guerra toda que você vive, existem milícias de anjos específicos preparados para a batalha, para entoar através da tua vida. E aí naquele dia lá, ele até falou o nome do anjo que estava comigo, na hora eu esqueci completamente. Me deu um branco na hora, porque era muita coisa. E aí ele começou a repreender os demônios, as feitiçarias, as coisas aradas, tudo que tinha sido feita. Através de muitas pessoas, ele foi me falando, me revelando as coisas. E as visões, tudo aquilo que eu enxergava e via. As coisas aradas, tudo. E foi orando e foi repreendendo, e eu fui tomando posse, porque você precisa tomar posse. E eu me lembro que ainda assim estava dura de coração, ainda havia uma dureza, mas eu me lembro claramente das palavras de reconciliação, sabe, de renovar, não só renovar a aliança, que nós precisamos renovar nossa aliança de tempo em tempo com o Senhor, sempre. Nós renovamos todos os dias, em 20, 24 horas, em todo tempo nós renovamos. Só de estar respirando, de acordar e levantar da cama, e de poder saber que tu amanheceu já é uma reconciliação, já é uma renovação de aliança, sabe? Porque a renovação é assim, é saber que você está vivo de novo, você levantou da cama, você pôde ver o céu, você viu o sol nascer. Isso já é a maior graça entre todas as graças que Cristo pode dar para um pecador. É saber que você deita e no outro dia você levanta. Porque Satanás, na verdade, queria nem que você levantasse da cama. A verdadeira estrutura de Satanás era te trabalhar a ponto de não fazer o crente acordar no outro dia. Mas Deus é tão poderoso que Deus faz o crente levantar da cama no outro dia e respirar, mostrando para Satanás que ele não tem poder. E é uma das coisas mais lindas, mais ricas, mais maravilhosas. Eu me lembro de muitas vezes deitada na cama dormindo, o Satanás tentar me matar dormindo. Eu me lembro várias vezes acordar, sentindo o meu corpo se passando, e eu perguntava para Deus que experiência era aquela, e Deus dizia: você vai ter experiências de morte viva para eu mostrar para ti como é todas essas coisas. E eu me lembro que eu acordava com essas experiências.